lá, né? Oi, gente. Não sei, não. Hoje a gente veio atualizar alguma coisa pra vocês e eu vim falar de como eu prometi no último vídeo, falar do sexo antes, durante e depois da gravidez e mostrar a nu pra vocês. E aí, amanhã eu atualizo alguma coisa falando dela, como tem sido do último vídeo até agora. E parabenizar a Cá pelas gêmeas e falar das tags das gestantes que eu achei o máximo. A Nu tá colaborando bastante, então já deu pra fazer uma escovitia no pelo, já deu pra fazer a unha, ela já tá bem organizadinha com os horários dela, então tá bem tranquilo agora. Oi, gente. A Mariana acabou de chegar da escola, então vamos lá. Quando eu era tentante, eu fazia as minhas orações, só que também eu colocava na estação do bebê o dia que descia a minha menstruação, pra mim saber mais ou menos o dia que eu estaria no dia fértil. E lendo na internet, sempre falavam alguma coisa a respeito do corrimento que se tem, né, quando tá no dia que você engravida mesmo, que é aquela clara de ovo, um corrimento parecido com clara de ovo, enfim. E aquilo eu não entendia, porque eu não sabia se aquilo ia sair na calcinha, no xixi, na onde que seria. Uhum. Passou? Olha a sua cara de assombrada, filha. Passou, né? Então tá. E assim, quando a gente é tentante, a gente não pode perder um dia, porque vai que naquele dia que você perdeu era o dia, né? Então é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, não pode desperdiçar nada. Um dia eu coloquei lá o negócio lá na estação do bebê e naquela semana do dia fértil eu fiquei cuidando pra ver o tal do corrimento. Passou a semana, né? O corrimento eu não achei, tal do corrimento. E num domingo eu acordei, eu fiz xixi e sentada no vaso pensando em como que eu saberia. Será que já tinha passado o dia e eu não percebi? Como será que era aquilo? E depois assim, eu fiquei sentada um minuto. Depois que eu fiz xixi, eu fiquei um minuto sentada no vaso. E quando eu fui me secar, realmente tinha a tal do corrimento que parece uma clara de ovo, não parece um catarro, porque é claro, parece clara de ovo mesmo, não tem cheiro, não tem... Também eu não tive muita intimidade com o negócio, mas vou falar pra vocês que realmente parece uma clara de ovo mesmo, e quem, sei lá, deve ser na primeira higiene da manhã, né, que aquilo deve aparecer, porque antes eu não vi e depois também eu não vi. Eu só vi naquele dia. E naquele dia a gente trabalhou bastante, né, Manuela? E aquele dia eu fiquei grávida. Depois das contas do ultrassom, deu pra ver que naquele dia eu engravidei. Durante a gestação, os primeiros 3 meses, quando você tem relação, acontece um sangramento, né? Que tem que ser com mais cuidado, não pode ser como era antes, né? Uma coisa assim bem light, bem tranquila. Ela adora se ver a imagem dela, ela adora se ver, então ela fica toda emocionada, né, filho? Porque você é linda, né? Seu amiguinho. E acontece às vezes o sangramento, né, nos primeiros 3 meses quando se tem relação. Depois dos 3 meses, todo o seu organismo está trabalhando para que se faça o colostro, que é as primeiras mamadas do bebê. Então, algumas mulheres param de ter relação nesse período porque é desconforto, não é gostoso como antes ou depois da gravidez, não é mais como era antes. Porque até a lubrificação íntima, ela já não se tem mais como tem antes, devido o seu organismo estar trabalhando para produzir o colostro. Isso aí vocês podem procurar na internet, que é verdade, isso acontece mesmo. Então, eu aconselho as gestantes a usar essas lubrificações artificiais que se encontram na farmácia, não é caro, né? Para que possa ter relação sem nenhum desconforto. Um dia antes da gravidez, ou um dia antes da gravidez, um dia antes do parto, ou na semana do parto, cada pessoa tem que se adequar com uma posição que se sente confortável. Então, assim, depois que você tem a relação próxima ao parto, durante é muito gostoso, muito tudo, tal. Depois, no dia seguinte, parece que você levou uma surra de vassoura, porque você fica toda doída
devido ao seu peso, né? Então, algumas pessoas nem fazem, mas aquelas que fazem, se der uma dor nas costas, uma dor na perna, é normal, isso acontece mesmo. Aí o bebê nasce. O bebê nasceu, né? Você tem os 40 dias. Só que cada pessoa é uma pessoa. E tem pessoas que antes de terminar a quarentena ou resguardo que se fala, ela já se sente bem, né, para ter relação. Então, assim, é quando o corpo tá voltando ao normal, né? Mas assim, tem pessoas que se sentem bem, se sentem melhor, se tiverem relação, tem aquele negócio do marido também, né? Às vezes só uma brincadeirinha, aquela preliminar resolve, mas tem marido que cobra, tem marido que não cobra, então vai de cada pessoa, de cada casal, de cada família, né? Mas vocês podem reparar que a maioria dos médicos, dos ginecologistas, homens, a mulher dele, ela engravida do segundo filho na quarentena. Então o negócio não é tão proibido assim, porque se o profissional da área engravida a mulher dele, né, naquele período é porque não mata, né? E algumas pessoas também acham que ter relação nesse período é uma falta de respeito com o próprio organismo. Mas se eu me sinto bem tendo relação naquele período, eu quero que se dane os outros, né? Aí passa a quarentena, às vezes a pessoa... Vamos supor que a pessoa espere passar a quarentena. Porque também nos primeiros 15 dias, depois que você tem o bebê, você não tem mais marido em casa. E o marido também não tem mais a esposa. O que vocês têm? Vocês têm um pai e uma mãe que vai acordar de madrugada, que vai trocar fralda, que vai escutar choro, que vai estar descobrindo aquele papel de pai e de mãe. Então o papel de esposo e de esposa, ele fica um pouco para depois. E eu acho que um dos grandes problemas assim dos casais depois do que chega a um bebê, que dão aquela afastada, é por isso, porque para resgatar aquele casamento como era antes, é um pouco complicado, porque as pessoas passam a se ver de forma diferente, né? Até a mulher quando tá grávida mesmo, o marido olha para ela com olhos diferentes, para não machucar, para não isso, porque naquilo, porque agora ela é mãe, né? Tem pessoas assim que eu conheço que nem na gestação nem coloca assim, não se maqueia, porque a gestação é um momento sublime, a pessoa se maquiando, ela vai estar sendo vulgar. Então, assim, depende de psicológico para psicológico, depende de pessoa para pessoa, né? Então, tudo depende. E foi o que aconteceu, assim, isso aconteceu comigo, né? Depois que a Nu nasceu, que daí passou um a ser pai, o outro a ser mãe, né? Então, a gente perdeu um pouco isso, e é onde eu acho que, às vezes, a pessoa, ela entra na tal da depressão pós-parto. Porque aquele micão que eu falei, que eu paguei pra vocês, né, no último vídeo, foi isso, né? Porque, assim, a gente se anulou bastante como casal, né? E demos preferência pro pai, pra mãe, e eu me senti, assim, um lixo. Eu falava, meu Deus, eu quero ir embora por causa da minha mãe, porque aqui meu marido não me ama mais, ele não me olha mais, ele não nada mais, e, né, ele dorme no sofá, porque às vezes de madrugada eu coloco a Nu pra mamar na cama, então ele tem medo de rolar em cima dela, então ele amanhece no sofá, e eu falei, eu tenho que ir embora, porque acabou o amor, acabou tudo, né? E aí eu cheguei pra conversar com ele, e foi bem isso que eu tô falando pra vocês, porque a gente acaba sendo pai, sendo mãe, e deixa o homem e a mulher um pouco de lado, pelo menos nos primeiros meses. Mas tem que ser conversado, porque tudo tem solução, e quando o casal tem um diálogo legal, assim, tudo flui melhor, né? E é bem interessante. E o que mais que eu vou falar pra vocês? Eu não sei se ficou claro o que eu quis passar pra vocês. Eu tinha mais uma coisa pra falar, mas eu não me lembro o que era agora. Mas assim é o sexo antes, durante e depois da gravidez. Mas assim, com o tempo tudo volta ao normal e as coisas ficam até melhor, né? Noelinha. Só tem que tomar cuidado pra não arrumar outro, porque assim, agora que a gente tá, que eu tô ainda, a Nu ainda pega o peito pra mamar, eu não tô tomando nenhum tipo de anticoncepcional. Eu tô usando a mesma tabela que eu usei pra engravidar, né? Eu tô usando pra não engravidar, e tomara que dê certo, porque se não der... Porque assim, né, ninguém sabe que eu tenho esse canal no YouTube, principalmente
mãe que não sabe mexer na internet nem nada, mas minha mãe acha que eu sou operada, assim, que eu operei, que eu fiz a tal da, como chama, ligadura lá, sei lá o nome do negócio. Minha mãe acha que eu fiz, mas eu não fiz. Então, assim, tudo culpa da Cris, que eu falei, Cris, e agora? Minha mãe falou pra mim operar, e a Cris pegou e falou assim, mas você vai operar, você fala pra ela que você operou, porque a cesárea é uma cirurgia. Então, depois que eu saí do centro cirúrgico, minha mãe falou, e daí, você operou? Operei, mãe, eu operei. Mas eu operei a cesárea, eu não operei pra não ter mais filho. Porque eu quero tentar mais um daqui uns 5 anos, e não pode ser agora. E a Nu já estressou, e vocês sabem que quando a Nu estressa, acaba o vídeo. Porque a Nu tá estressada. E aí amanhã eu volto atualizando os vídeos pra vocês. E Débora, eu já passei o e-mail pra você, Flor. Ah, e respondendo a pergunta da colega, a Manuela usou RN, roupa RN, ela usou 15 dias. Então 7 trocas eu acho uma quantidade legal, tá? 7 macacões, 7 pagões e 7 boles desse aqui. É legal, RN, que a Nu usou 15 dias. E a Nu usou mais de um pacote de fralda RN, ela usou até 1 mês e meio, mais ou menos, ela usou fralda RN pra ficar certinha, bonitinha, não vazar nada. Então, ela usou. Então, compre pelo menos 1 ou 2 pacotes de RN, é legal. Tá bom? Então, beijo pra vocês e até amanhã no vídeo onde a gente vai falar que a Nu tomou vacina, que a Nu faz bastante coisa legal. Dá tchau. Então é isso, gente. Muito obrigado. E pensem na dica aí da clara de ovo, do corrimento, porque funciona. Esse negócio é verdade. No dia do corrimento é o dia que você vai ter seu bebezinho. Igual a Nuela, chorona. Então é isso, gente. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.